Semana passada anunciamos que quem estaria por aqui seria o Porsche Panamera, certo? Mas com o lançamento quentíssimo que chegou esta semana no Brasil, deixamos este super esportivo alemão para semana que vem. A gente promete, hein? Agora é hora de dar passagem para o mais novo SUV da Volkswagen, que acaba de chegar por aqui e já está dando o que falar com muita tecnologia e espaço. Com exclusividade, apresentamos o Volkswagen Taos. E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio conhecer esse camarada aqui, que é o Volkswagen Taos, um novo SUV da Volks, que vai ficar posicionado acima do T-Cross e abaixo do Tiguan. As vendas desse carro começam entre abril e junho, próximos agora ainda nesse primeiro semestre do ano. E com a chegada dele, que vai ser importado da Argentina, ele acaba com as versões com motor 1.4 do Tiguan. Então o Tiguan vai ficar só com motor 2.0 turbo lá em cima, um carro que já custa 220 mil, e esse carro vai ocupar essa faixa de mercado entre 130 e 140 mil, chegando próximo aos 200 mil, para concorrer com Compass, Chevrolet Equinox, Peugeot 3008 e o Ford Territory. O design é uma das grandes novidades do carro. Aqui na frente, por exemplo, ele tem faróis de LED matriciais, que são faróis adaptativos inteligentes. Então, por exemplo, se passa alguém na frente, ele detecta pelo radar e acompanha com a luz. E é justamente por isso, por toda essa tecnologia, que o carro, por exemplo, não tem mais farol de neblina. E o curioso é que esse design, essa identidade visual, acompanha por toda a grade. Então esse LED aqui, esse DRL que fica aqui nos faróis, acompanham aqui toda a frente do carro tem LED. E ele tem essas grades de estilo colmeia, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre o tamanho dele e a traseira. Bom, agora a gente vai falar do tamanho do carro. Dá para perceber que ele é grandão, ele é maior que o T-Cross, ele é um pouco menor que o Tiguan, só que ele é maior que o Compass, que é o principal concorrente. Ele tem 4,46 de comprimento e 2,68 de entre-eixos, que é a distância que vem do meio dessa roda até o meio daquela roda. Isso significa o quê? Um ótimo espaço interno. Então, por exemplo, esse banco está ajustado para mim, eu tenho 1,80 de altura, e aqui no espaço traseiro, eu tenho um ótimo espaço, tanto para as pernas quanto para a cabeça. Bom, o desenho de traseira, a gente vê que é um carro que segue a identidade visual da Volks, ele lembra um pouco até o Tiguan e o próprio T-Cross, ele não tem aquela sequência de lanterna que se liga uma na outra como o T-Cross, e ele lembra como se fosse um Tiguan um pouco menor. É um desenho bonito, um desenho bastante moderno, e aqui você consegue identificar qual que é o motor desse carro. Como ele vai aposentar as versões de entrada do Tiguan, ele vai seguir com o motor 1.4 Turbo Flex de até 150 cavalos e 25,5 kg de torque. O câmbio é automático de 6 marchas e a tração é dianteira, ou seja, ele não vai ter versões 4x4 nem com tração integral para competir com os Compass a diesel, mas ele tem um conjunto bastante eficiente, moderno e também muito rápido. Vai aparecer agora, por exemplo, na tela os números tanto de desempenho de 0 a 100 quanto de velocidade máxima para você ver que esse carro é mais rápido, mais ligeiro que o Compass. E o porta-malas desse carro, eu vou abrir aqui para vocês verem, tem 498 litros. É um porta-malas bem considerável para um SUV médio, que tem 88 litros a mais que o Compass, o principal rival, que tem 410. Bom, na parte de dentro muita coisa é nova, mas esse carro também tem algumas coisas que a gente já viu no próprio Tiguan e no T-Cross. Então, por exemplo, o painel multimídia, essa central multimídia é a VW Play, conforme a gente já escreveu lá no WM1, que é aquela central ultra moderna e conectada que estreou com o Nivus e também já está presente no T-Cross. E ela é integrada a esse painel virtual que tem aqui atrás do volante, que a Volks chama de painel virtual digital. Ou seja, você tem duas telas de 10 polegadas, uma conectada na outra, e esse recurso de ter tudo digital é um dos grandes diferenciais desse carro. Segundo a Volks, nenhum concorrente consegue oferecer isso. Além disso, ele também tem um novo volante, assim como o Nivus. Ele se torna o segundo carro do line-up da Volks no Brasil a ter esse segundo volante. E aqui na parte de baixo é o que a gente já conhece de outros carros, principalmente o ar-condicionado aqui, esse sistema que já é conhecido, por exemplo, do Tiguan. O câmbio automático de 6 marchas, ele tem freio de estacionamento por botão. Outra coisa é que esse carro não tem entrada USB convencional, ele tem duas entradas USB-C, que é aquela menorzinha dos celulares novos, aqui na frente são duas, e uma aqui atrás. Então, se você por acaso comprar o Taos, você tem que comprar um cabo de carregar o celular também, a não ser que você tenha um celular mais moderno, como esse aqui, já que ele tem um carregador de celular por indução. Eu consigo colocar aqui e ele carrega o celular e já aparece aqui, por exemplo, no meu caso, o CarPlay para eu utilizar. Outra coisa muito legal desse carro é que ele permite que você configure a luz ambiente. Então, por exemplo, agora está numa luzinha amarelinha, que são esses LEDs que ficam abaixo do painel aqui, e eu consigo, por exemplo, trocar para o vermelho, trocar para o verde. Você pode ver que vai alterar aqui.
ou azul, por exemplo, e essa luz que troca aqui aparece no painel. Então eu vou colocar vermelho, por exemplo, e meu painel ficou vermelho. E além de tudo, ele tem um teto solar panorâmico, você consegue abrir ele inteiro, ele vem até aqui, aberto totalmente, e você tem toda a visualização do vidro da parte de cima em todas as versões. Serão duas versões, a de entrada Comfortline e essa de topo Highline, e especificamente esse carro aqui é o de versão de lançamento. A Volkswagen vai lançar uma versão de lançamento chamada Launch Edition, e algumas unidades vão vir com um pacote especial que é composto pelo teto pintado de preto e pelo retrovisor, além de alguns detalhes em piano black. Outra coisa que a gente precisa falar desse carro é em termos de segurança. É um carro muito bem equipado, então eu vou citar, por exemplo, alguns equipamentos que ele vai ter e que ele quer se diferenciar dos concorrentes por isso. Então ele tem, por exemplo, o Front Assist, ele freia sozinho caso ele detecte que você não vai conseguir parar. Isso também acontece na traseira porque ele tem um alerta de tráfego cruzado. Então se, por exemplo, você está saindo de uma vaga e ele detecta que está vindo um carro ou um pedestre, ele para automaticamente para você. Ele também tem o ACC, que é aquele controle de cruzeiro adaptativo, que se adapta ao carro da frente. Então ele vai seguindo o carro da frente de acordo com a velocidade. Se o carro da frente parar, ele também para. E o grande barato desse carro é que ele tem um sistema chamado Stop and Go. Então se o carro da frente parar, ele também para, e se o carro da frente retomar, ele também retoma a velocidade, que é uma coisa que muitos carros que têm o ACC não têm. Fora isso, ele tem todos os outros equipamentos de segurança que um carro desse valor precisa ter. O programa Web Motors TV fica por aqui. Se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal do YouTube, hein? youtube.com/webmotors. Ah, e tem também o nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Por enquanto é só. Até semana que vem. Se cuidem, hein? Tchau! Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's a Mardi Gras mixed with doing cardio, twisted in an audio experience, here it is. Yo, Massacre Master, that's the title you can give me. Name is Genocide, when I slide in it's deep, don't sleep. Something to see, sight for sore eyes. Psycho styles, I go miles, I go guard, I go hard. You hardly flow, I already know. Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's a Mardi Gras mixed with doing cardio, twisted in an audio experience, here it is.